Atendendo uma programação do Centro Educacional Dr. Fernando Castro, que desenvolve um projeto relacionado à erosão em Buriticupu, o professor Marcelino Farias, da UFMA, Campus São Luís, esteve realizando visitas em locais de Vossorocas, compartilhando dessa forma seus conhecimentos sobre o assunto e mostrando aos alunos e professores os riscos que a cidade enfrenta. Ele é geógrafo, professor da UFMA e doutor em agronomia. Inicialmente, a equipe esteve na Vila Santos Dumont, onde está uma das maiores vossorocas da cidade. Olá, meus amigos e amigas do canal Isaías Neres. Hoje nós estamos aqui na Vila Santos Dumont, Buriticupu, Maranhão, e vamos entrevistar aqui o nosso professor Marcelino Farias. Então, pessoal, nós estamos aqui com o professor Marcelino Farias, ele é de São Luís, professor, ele é da UFMA, e ele vai falar sobre as erosões de Buriticupu, especialmente essa grande vossoroca aqui da Vila Santos Dumont, que cresce a cada ano. Professor Marcelino, é um prazer falar com o senhor, e eu gostaria que o senhor falasse para a população de Buriticupu como você vê esse crescimento tão rápido e a quantidade de vossorocas só na sede do município. Bem, Buriticupu tem algumas variáveis naturais que condicionam o surgimento e intensificação desse processo, né? Como, por exemplo, uma geologia sedimentar. Então as rochas elas não são muito consolidadas, isso pode agravar o problema. Nós temos também um período chuvoso concentrado numa parte do ano, então isso também contribui. Temos um relevo ondulado, também contribui. Entretanto, os processos erosivos observados na sede municipal de Buriticupu têm relação direta com o processo de ocupação, né, feita pelo homem. E esse processo, ele na verdade é um processo que não é controlado, não é planejado, e isso vai conduzir ao surgimento da erosão e à intensificação ao longo do tempo, certo? Então, o que eu chamo de ocupação mal planejada ou não planejada, né? Então, Buriticupu está num tabuleiro, numa área plana, mas tem bordas que são instáveis. Então, essas bordas do tabuleiro, que são essas áreas de encosta, elas não deveriam ser ocupadas, primeiro ponto. Depois, se essas áreas forem ocupadas, elas têm que ser ocupadas com o maior cuidado possível, né? Já que já houve a ocupação, tem que ter controle. Todo mundo que mora aqui sabe do risco, né? Talvez não conheça vários aspectos técnicos, mas sabe do risco que corre. Então essa pessoa ela é corresponsável, ela também é responsável pela intensificação desse problema, como desmatamento, caeira que a pessoa faz, né? Jogar resíduo sólido. Então essa população ela também tem que ser incluída no processo de educação ambiental, certo? Bom, e esse planejamento urbano que não existiu, ele conduziu a um traçado de ruas, que as ruas elas conduzem para a vossoroca. Conduzem quê? Fluxo de pessoas, de veículos, mas também conduzem água. E é essa água que vem num volume grande lá da rodovia, né, das áreas impermeabilizadas, que vão agravar o problema que já existe há algum tempo. Então, esse problema ele se tornou mais intenso nos últimos anos porque a população de Buriticupu cresceu muito na sede municipal, áreas foram impermeabilizadas com asfaltamento e as ruas continuaram conduzindo a água pluvial, né, a água de sarjeta também, para dentro dessas áreas que já estão instáveis, já eram estáveis, aliás. Isso então vai promover um agravamento do problema ambiental, não é só ambiental, ele é econômico também, ele é social, porque a gente tem não só a perda de vidas, perdas de casas, né, mas a gente tem perda de solo, tem perda do rio lá embaixo, né, de um recurso hídrico que era inclusive um ponto de visitação, era uma área de lazer da população, hoje não existe mais, né? E professor, essa vossoroca aqui da Vila Santos Dumont, como o senhor está vendo, e os demais alunos, eu gostaria de saber do seu parecer com relação a essa vossoroca, por exemplo. Ela tem 80 metros de largura aproximadamente e tem 60 metros de profundidade e uns 600 metros de extensão.
tecnicamente falando, qual seria a solução para essa vossoroca? A primeira atitude a ser tomada é cortar o fluxo de água, né? Então essas vias que jogam água para cá, tem que ter um bloqueio e a condução dessa água para a área mais baixa de forma segura, com tubulação, galeria, canal escoadouro bem planejado, certo? Essa seria a primeira atividade, porque eu tiraria a fonte de energia que dinamiza o processo. Certo. Depois, teria que fazer um desbaste das bordas, fazer em patamar, né? Fazer um talude e um patamar, vários taludes e vários patamares, para que a água que escoe de lá, mesmo tendo interrompido o fluxo aqui, caia em níveis diferenciados. E para que a vegetação tenha um suporte para crescer novamente, certo? Uma outra atitude que deveria ser tomada rapidamente seria construir barreiras no interior da vossoroca para reter os sedimentos que vão caindo. Então, ao invés de eu gastar com um trator, pegando o material lá de baixo e colocando para cá, eu poderia construir barreiras de concreto com poros para permitir que a água passe, né, porque vai continuar caindo água, mas os sedimentos sejam retidos, certo? E depois, assim, de uma forma mais sistemática, retirar o sedimento de lá para recuperar o corpo hídrico, né, que foi perdido, e devolver esse sedimento para dentro da vossoroca, a partir dessas contenções que existem. Porque teria um processo que a gente chama de engorda da base, ou elevação da base da erosão. Porque quanto mais alto for o fundo, menos energia tem a vossoroca para se alastrar lateralmente. Então seriam essas atividades básicas. Depois disso, na verdade, tem um processo que precede isso, que seria um processo de educação ambiental com os moradores do entorno. Porque os moradores aqui, eles já viram muita gente vindo visitar, mas pouca gente conversa sobre formas de combater o processo, sobre o que está certo e o que está errado. Então essa população, ela se sente marginalizada, então ela está na borda da cidade com risco, ela se sente marginalizada socialmente e ela se sente frustrada porque quase todo prefeito que entra na cidade, todo gestor, tem como promessa a solução desse problema. E quando na verdade o problema é estudado tecnicamente, o pessoal vê que não é fácil de resolver, demanda muito recurso, né? E aí esse processo vai sendo deixado de lado, essa solução. Uma questão que leva ao agravamento disso é porque é muito recurso para pouco eleitor, né? Então, não só a administração municipal, mas a administração estadual, a administração federal, ela não resolve isso aqui. Eu levei, por exemplo, esse problema para um secretário de Estado e o cara me falou que era mais fácil transferir as pessoas do lugar do que resolver o problema. Quer dizer, eu abandono um problema que vai se prolongar e só tiro as pessoas, isso não resolve. E quando, às vezes, as pessoas são retiradas, elas são conduzidas para outro lugar de risco, como foi a transferência daqui para o conjunto habitacional. Lá, quando as pessoas ocuparam, quando teve uma drenagem mal feita, surgiram outros problemas, que lá está mais rápido, inclusive, né? Muito mais rápido. Em seguida, estivemos na Rua da Independência, onde está localizada a maior de todas as vossorocas da cidade de Buriticupu, Maranhão, a qual abrange o centro, o bairro Caiminha e Vila Isaías. Professor Marcelino, com relação ao solo, que tipo de solo nós temos aqui em Buriticupu e por que ele é tão frágil assim nessa questão do processo erosivo? Na região amazônica, os dois solos predominantes são os argissolos e os latossolos, né? Os latossolos, que são esses solos na área mais plana, eles são mais estáveis, porque ele tem uma estrutura melhor, ele suporta uma construção, suporta um volume de água maior. Mas os argissolos, que eles se formam justamente nessa área do relevo ondulado. Aqui nós temos, eu falei até inclusive ontem na palestra, nós temos uma particularidade assim, que é talvez única no mundo dos solos de Buriticupu, que são solos que têm pouquíssimo alumínio. Mesmo estando numa zona tropical, numa zona muito quente, nós temos pouquíssimo alumínio. Mais de 45% do território de Buriticupu, ele tem um potencial de erosão natural dito catastrófico, né? Ou seja, quase 50% do território é muito vulnerável à erosão. Então não é só a urbanização,
mas a agricultura, a pecuária, a silvicultura, qualquer atividade que eu desenvolva, eu tenho que ter um planejamento muito bom para reduzir os riscos de erosão. Professor, com relação à recuperação propriamente dita das erosões de Buriticupu, qual seria o tipo de vegetação adequado para ser utilizado nessas recuperações ou após as recuperações? Tem muitos estudiosos, pesquisadores indicam vegetação exótica, capim, o vestiver, o braquiária e outros, né? Mas o indicado sempre, gente, é vegetação nativa. Nós temos plantas nativas muito boas para conter erosão, para fertilizar a área, para enraizar em profundidade. Nós temos vegetação nativa. Exemplo? Um exemplo, o ipê, o cumaru, né? As leguminosas, de um modo geral, que crescem rápido e que têm raiz profunda, pode ser utilizado. E o capim, que a gente tem um capim aqui na região, que é um capim que é muito melhor que o braquiária, né? E que é muito resistente à seca, que é o capim gengibre. Né? O capim gengibre, que é uma praga aí na lavoura, quando começa a colonizar, que ele tem uma raizinha profunda, ele faz tipo uma camada, aquele capim ali é ideal para iniciar o processo. Professor, muitas pessoas falam também da utilização da taboca. Algumas regiões é chamada de bambu. Até que ponto é importante essa vegetação também? A taboca ela é muito importante, porque assim, ela tem um sistema radicular que forma tipo uma manta protetora, né? E nós temos a taboca tem nativa na Amazônia, tem algumas espécies que são nativas daqui. No final, os professores Amarildo e Staniel também falaram sobre a programação. Contribuir para que nós possamos trazer para a nossa cidade uma situação mais confortável para as pessoas que moram próximo a essas erosões. É um problema que já vem há décadas e nota-se que o pouco que tem sido feito não é suficiente. Então precisamos provocar o poder público, como foi falado aqui. A nossa forma de provocar está sendo através de reuniões, de projetos, uma postagem, o professor Isaías faz muito bem isso, e cobrarmos, né? Estamos em período político, então é um ano assim que podemos estar cobrando essa situação para que ela se efetive. Toda e qualquer ação que se some ao poder público formal, aos alunos, isso vai contribuir para que isso aqui seja visto, isso aqui incomode, porque parece que por muito tempo não incomodou algumas pessoas. Eu sei que o seu Isaías aí já é incomodado há muito tempo, né? Eu também sou incomodado, como eu falei na palestra, desde a minha infância eu vivi em Açailândia, e Açailândia eu convivia com isso. E aí esse papel da gente hoje é importante para demonstrar isso. A gravidade do problema, né? Exatamente. Inicialmente eu queria agradecer ao professor Amarildo, a professora Rosângela, e a Surama, a professora Iris, a professora Catiane, por estarem realizando esse projeto tão importante dentro da disciplina letiva de base, que é trazer um problema social para dentro da escola. A escola também é isso, né? A escola, além de ajudar, de preparar os alunos, ela também tem que ter essa preocupação social. Meus amigos do canal Isaías Neres, hoje 28 de maio de 2022, estamos com o professor Marcelino. Professor Marcelino, Buriticupu tem jeito? Com certeza tem, né? E o principal indicador que tem jeito são essas pessoas aqui que estão demonstrando coragem, demonstrando atitude para resolver. Então, se a população como um todo incorporar essa vontade, com certeza tem jeito. Agora, é preciso ação concreta, é preciso o envolvimento de várias instâncias, é preciso recurso, né? Mas que tem jeito, tem. No final da programação, alunos e professores do Centro Educacional Fernando Castro, com gesto de muita gratidão ao Dr. Marcelino Farias, professor da UFMA São Luís, pousaram para fotografia.